Olá, muito bem-vindo a mais uma aula virtual da nossa Escola Bíblica Dominical, da Sala dos Nossos Jovens. Hoje estudaremos a lição de número 5. Antes de mais nada, se inscreva no canal da igreja, ative o sininho e compartilhe essa informação. Para a nossa aula de hoje, nós estamos fazendo uma aula inclusiva. Afinal de contas, nós temos um aluno na nossa turma que é deficiente auditivo. E nada mais justo de que ele também possa participar das nossas aulas. Não é verdade? E com isso está conosco a irmã Euraide, que vai nos ajudar no dia de hoje, fazendo aí através da Libras, né, a língua de sinais, aos nossos deficientes auditivos. Eu entendo que fala assim, irmã Euraide. Se eu estiver errado, você me corrige, por favor, tá bom? E ela vai saudar a todos vocês hoje aí em Libras. Por favor, irmã Euraide. Olha que magnífico. Eu e o Jonathan, se Deus quiser, até o final dessa aula a gente aprende, viu, Jonathan? Muito bem-vindo. Antes de mais nada, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade de mais uma vez podermos falar. Eu quero te convidar a olhar as aulas anteriores. Os nossos professores que passaram, bem mais capazes do que eu, lecionaram lições importantíssimas. E essa não é diferente. É uma sequência e eu gostaria que você que assistiu às outras acompanhasse. Se você não assistiu, que assista para você entender histórias interessantes. Agradecer ao pastor pela oportunidade. Eu fiz a ele um pedido de convidar a irmã Euraide e ele nos concedeu. E agradecer a irmã Euraide por ter aceitado esse desafio de estarmos participando, irmã Euraide. Eu estive à frente da PAI como vice-presidente o ano passado e assim a gente vai se apaixonando cada vez mais por esses alunos, pessoas que são tão ricas de conhecimento, né, desfrutam de possibilidades que às vezes a gente não consegue desfrutar. Eles desenvolvem, né, outras coisas, outros tatos, enfim, que nos surpreendem. Então, agradecer a Deus por isso. Quero te convidar a dar uma palavra de oração e depois nós vamos para a nossa aula, tá bom? Senhor Deus, a nossa gratidão ao Senhor por mais uma vez estarmos na Tua presença, por mais essa aula virtual. Senhor, no momento em que o mundo passa por dificuldades, em que o mundo passa por momentos de tanta tribulação, de uma enfermidade que assola, desconhecida dos cientistas, que vem assolando a humanidade. Mas o Senhor conhece todas as coisas. E eu tenho por certo que a sua mão saradora está estendida pelo mundo, porque existe uma igreja, existe um povo clamando e pedindo a sua misericórdia e dizendo: Senhor, sara a nossa terra e a humanidade, dá restauração, paz, saúde e, acima de tudo, oportunidade de salvação. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado pela sua participação. E a gente vai iniciar a nossa aula de número 5, onde nós vamos falar sobre confirmando o concerto. Lição importantíssima. Eu quero te convidar para a leitura do texto do dia, né? Talvez eu vou ter alguma dificuldade, muito tempo lecionando a lição de adultos, aí muda alguns termos, né? Mas vamos lá. O texto do dia diz assim: a qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 39. A síntese vai dizer da seguinte forma: Deus firmou um concerto conosco mediante a nossa fé em seu Filho, Jesus Cristo. Amém? Eu quero te convidar à leitura bíblica, que está em Josué, capítulo de número 5, verso de número 2 ao verso de número 12. Em sala de aula eu não tenho o costume de ler essa transcrição toda, mas eu vou fazer a leitura para que você entenda a nossa lição de hoje. Tá bom? Josué, capítulo de número 5, verso de número 2 ao verso de número 12. Diz assim: naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra e torna a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou aos filhos de Israel em Gibeate Aralote. E foi esta a causa porque Josué os circuncidou: todo o povo que tinha saído do Egito, os varões, todos os homens de guerra, eram já mortos nos desertos, pelo caminho, depois que saíram do Egito, porque todo o povo que saíra estava circuncidado,
mas a nenhum do povo que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, havia circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais dar-nos, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs os seus filhos, a este Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar, toda a nação ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje resolvide sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. E comeram do trigo da terra do ano antecedente, ao outro dia depois da Páscoa. Pães asmos e espiga tostadas comeram no mesmo dia. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente, e os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém, no mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Amém? Vamos iniciar hoje uma lição importantíssima. Entenda, quando fala em confirmando o concerto, é algo que já existia. Quando você vai ao banco fazer uma senha, a primeira coisa que eles te pedem é digite o número da senha. Quando você digita o número que você escolheu, ele vai dizer para você o quê? Confirma a senha, por favor. É repetir aquilo que você já tinha feito. Quando olhamos para esta lição, nós temos duas visões aqui. A primeira, quando fala em circuncisão. A segunda, quando fala em Páscoa. E aí, hoje, nós vamos entender, dentro da visão teológica, bíblica, a visão de circuncisão e a visão de Páscoa. Há uma visão diferente? O conhecimento popular vai dizer que circuncisão é imposição cultural, é algo que foi imposto pela cultura. Teologicamente, nós vamos entender que é uma aliança feita com Abraão e seus descendentes. A Páscoa, o conhecimento cultural vai dizer chocolate, coelhinho. E é interessante, eu sou técnico em agropecuária. E eu vou dar uma triste notícia para você que me assiste. Coelho não bota ovo, muito menos de chocolate. Cientificamente comprovado, tá bom? Agora vamos voltar? No contexto teológico, nós vamos entender que Páscoa é a saída do Egito e a última praga. Qual foi ela? A morte dos primogênitos. Vamos lá, entendeu então a nossa lição de hoje? Mayorade, se as minhas mãos atrapalharem, a senhora me avisa, tá bom? Porque eu falo gesticulando demais. Vamos lá. A nossa introdução. Dentro desse contexto, nós vamos olhar e entender o seguinte. Quando Deus chama a Abraão e faz com ele uma aliança, ele vai dizer da seguinte forma para Abraão: Abraão, eu vou abençoar você. Vou abençoar todos que te abençoaram. Quem amaldiçoar você, eu vou amaldiçoar. Eu tenho um compromisso com você, Abraão. Por um outro lado, Abraão, eu quero uma única coisa para a nossa aliança. Que toda a sua descendência nasceu, o filho, varão, homem, seja circuncidado. O que é circuncisão? Meu Deus, que nome difícil. Aula para os jovens, tá bom? Se alguém que não é jovem estiver assistindo essa aula depois, fica bravo comigo não, a aula é para eles, tá bom? Linguagem deles. O Jonathan tá ali meio bravo comigo, já tá ficando meio velhinho, já não vai mais para a sala dos jovens, aí fica assim, eu tô no auge da minha juventude, agora que eu cheguei aos meus 20 anos de idade. Mas vamos lá. Deus diz o seguinte, eu vou dar um privilégio a Abraão para vocês. Qual foi o primeiro privilégio que Deus, o Todo-Poderoso, disse? Abraão, a atitude que eu quero é uma atitude de fé. Começa lá. Qual foi a fé que Abraão teve? Sai do meio da sua parentela, do seu povo. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Fé, obediência é o princípio básico da aliança, do concerto que Deus tem. Dentro do primeiro tópico, nós vamos entender o seguinte.
Ele vai dizer circuncisão, um pacto de Deus com os hebreus. Esse primeiro tópico, ele vai se dividir em 3. E aí nós vamos falar de cada um deles. E eu gostaria que você me entendesse. O primeiro ponto, ele vai dizer aceitação do pacto abraâmico. Vamos lá? Ele vai dizer o seguinte: a circuncisão é a retirada do prepúcio do órgão sexual masculino. Olha só. Entretanto, muito mais do que uma conduta de saúde pública, a circuncisão aqui estudada era praticada em forma de ritual pelos hebreus. Veja, vamos entender o seguinte: quando você vai, e aí a gente pode dizer isso, boa parte dos Nobels ou Nobel da área da saúde são judeus. Olha que coisa interessante. Boas vacinas descobertas no mundo, como uma que dói demais da conta. Sabe qual é o nome, Jonathan, dela? Bezetacil. Foi um judeu que descobriu. E aí, cientificamente ficou comprovado, antes de eu entrar na parte teológica, que a circuncisão faz bem à saúde do homem. Não tem ninguém me ouvindo. Só nós, tá? Há uns homens porco por aí. E a circuncisão facilitava a vida. Eis aí porque ele diz bem o seguinte: por ser algo extremamente de saúde pública, vinha uma coisa interessante. Era um pacto que Deus tinha com os homens. Era, portanto, um ato de obediência e fé. É impossível fazer algo para Deus sem obediência e sem fé. Primeiro, a Bíblia vai dizer que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé a gente não vai a lugar nenhum. E é o que eu quero rapidinho dizer o seguinte: 2 tipos de fé apenas. A primeira, a fé humana, fé comum. Qual que é? A fé de todos os dias. Aquela fé comum, natural. E a fé espiritual, a fé salvífica, que nos leva a entender que existe um Deus que nos dá a salvação. E o importante é, para alcançar a salvação, pela fé e a obediência. Olha que coisa interessante. Dentro desse contexto em que ele diz aceitação do pacto abraâmico, ele vai dizer, o povo hebreu aceitou a aliança que Deus tinha feito com Abraão. Você já percebeu que no Antigo Testamento, boa parte dos homens, dos sacerdotes, dos patriarcas sempre dizia Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Olha que coisa interessante. Por que eles diziam Abraão, Isaac e Jacó? Porque até Jacó, Israel não existia. E todos que oravam sabiam do compromisso em que Deus havia feito com Abraão. E esse não era diferente. Eis aí um compromisso tão digno que Deus vai lá e faz o quê? Abraão, faz um acordo comigo que eu faço contigo. Quer ver? Na nossa linguagem de Job, hashtag Jesus ficou chateado. Deus ficou chateado. Disse, o povo não vai cumprir. Qual foi a ideia? Foi da seguinte forma. Vamos fazer um pacto. Vamos fazer uma aliança. Vamos fazer um concerto. Qual é a ideia do concerto? Eu, como Deus, vou fazer o que eu sei fazer de melhor, que é o impossível. Em contrapartida, você vai fazer apenas 2 coisas. Qual, Senhor? Obedecer e ter fé. Já perceberam que obediência e fé só andam ligado? Porque é impossível obedecer sem fé. Ter fé sem obediência, talvez seja até possível. Mas obedecer sem fé é impossível. Porque a obediência é um princípio que transcende todos os pensamentos. Porque você ora a um Deus que você não conhece pessoalmente, mas conhece Ele pelas ações, pelas atitudes, pelo que Ele vem fazendo. Raciocine aqui comigo. Quando o ministro lá atrás disse assim, o ponto dessa pandemia vai chegar no dia tal. Teve um povo com fé, doido, obediente, que foi para a rua, dobrou o joelho e fez o quê? Orou. O que aconteceu com o pico da pandemia? Não subiu. Aí alguém diz, porque é raro. Meu irmão, eles podem dar desculpa que eles quiserem, mas nós sabemos
que o Deus que nós servimos botou a mãozinha, interferiu e nada disso aconteceu. O Hélito anda que o tempo não nos espera. Vamos lá então. Dentro desse primeiro tópico, o primeiro ponto disse aceitação do pacto abraâmico. Ou seja, eles não faziam apenas como um costume, mas eles faziam como a resposta de um concerto firmado pelo Senhor ao patriarca Abraão. No segundo ponto, ele vai dizer uma marca de Deus. Há uma canção que diz assim, ó: eu trago as marcas de Cristo. Paulo disse isso. Eu vou abrir aqui antes de entrar aqui dentro e perguntar: qual é a marca que você carrega de Cristo? Pensou? Na faculdade, na escola, no trabalho, qual é a sua marca de Cristo? Será que alguém olha e diz: eis alguém ali marcado por Cristo? Vamos lá. Dentro da circuncisão. Nesse ponto 2 ele diz: a circuncisão produzia uma marca de autoridade e comunhão, por demonstrar que Deus aceitava uma alma para adorá-lo. Aí o texto sagrado vai dizer o seguinte: olha, os que nascerem da sua descendência, faz circuncisão. Com quanto tempo? 8 dias de nascido. Aí alguém talvez, antes de perguntar, Deus disse: vai ter um engraçadinho que vai perguntar, eu vou antecipar. E se eu for rico e comprar um escravo? Se ele passar a pertencer a Israel, faz circuncisão. Ou seja, Deus entendia que aquela marca era um símbolo de alguém que tinha uma alma para adorá-lo. Aí você me pergunta: ué, e hoje? Quem não é circuncidado espiritualmente falando? Então não é uma alma apta a adorar a Deus? Eu vou até te fazer uma outra pergunta, bem simplória. Você acha que alguém que não tem a marca de Deus na vida e que não aceitou Jesus como Salvador, adora a Deus? É bem simples. A resposta é óbvia. Quem adora a Deus sabe do compromisso que tem com Ele. Dizer que eu sei, conheço Deus é uma coisa. Adorá-lo é diferente. Vamos seguir. É triste notar que a geração que saiu do Egito, não obstante circuncidada na carne, não tinha o coração e os lábios circuncidados. Ser obediente a Deus em tudo. O povo sai do Egito. Quando sai do Egito, Deus vai fazer um acordo com eles. Vou tirar vocês do Egito. Não vai faltar nada. Primeiro obstáculo do povo quando sai do Egito: Mar Vermelho. E aí? Não, vamos botar. Você está doido, Deus? Ué, o senhor está de sacanagem com nós? Se fosse hoje, ó, hashtag magoado com Deus. Né? Que não faz hoje essa tal da hashtag, né? Até a gente pega esses hábitos, ainda bem que eu sou jovem, tá? Vamos lá, vamos dentro desse contexto. Quando você olha para isso, o povo sai do Egito. A Bíblia vai nos mostrar que quando eles saem do Egito, eles lá na frente já começam a ter um problema, que aí eu vou falar no próximo ponto ali, no próximo tópico. Aqui, eles deixam de ser circuncidados. Ô geraçãozinha tribulosa. Deixaram de obediência. Por isso que o comentarista vai dizer: ser obediente a Deus em tudo. Será que é só agora que a pandemia bateu na porta? Viu um parente doente, viu alguém da família doente? Estado de Rondônia agora 16 mortos por Covid-19. Meu Deus, não deixa essa praga chegar aqui. Só agora que eu tenho que clamar a Deus? Não, eu tenho que ser obediente em tudo e em todo tempo. Vamos seguir? O tempo nos ruge, ó, acelera. O terceiro e último ponto desse primeiro tópico diz: uma marca que era um requisito para ser guerreiro. Ah, esse ponto aqui é importante. Ai do céu. Que ponto magnífico. E aí, que ponto magnífico. Deus te conserve assim, Jonathan. Olha, a circuncisão era um requisito para comer a Páscoa, bem como para se tornar um guerreiro. Quer ver um exemplo? Você não vai dobrar aí, porque já passou 5 minutos, né? Então tá bom. A circuncisão, a Uraide está querendo rir aqui, gente. A circuncisão, em primeiro lugar, era um requisito para comer a Páscoa. Só podia comer quem era circuncidado. Só pode participar da Santa Ceia hoje quem está em comunhão. Já está entendendo a ligação lá no futuro, né?
porque meu tempo aqui está correndo demais. Segundo, a circuncisão era pré-requisito para se tornar um guerreiro. Um guerreiro, quando era circuncidado, ele sentia que estava protegido. Quer ver uns exemplos? Davi tinha espada de guerreiro? Não. Tinha escudo, armadura de guerreiro? Não. Tinha altura de guerreiro? De jeito maneira. Mas foi lá. Quando ele olha do outro lado, o que a Bíblia diz que Davi fala? Quem é esse incircunciso? Ele estava dizendo, quem é esse homem que não tem a marca, não tem pacto, não tem aliança com Deus para falar do povo de Deus? Tá doido? Tá mexendo com gente errada. Aqui é doidão, irmão. Aqui é louco por Deus, Davi. Ó, que malucão, Davi. Agora Davi faz o quê? Eu vou lá brigar. Você não pode, Davi. Você não tem armadura, não tem tamanho, não tem estrutura, não tem treinamento. Eu imagino o rei falando tudo isso e Davi olha pro rei e fala bem assim, qual é o requisito principal, rei, para ser guerreiro? Ser circuncidado. Então deixa eu ir para a guerra. O senhor não pode me pedir. Eu tenho a característica, eu tenho o princípio, eu tenho o requisito principal para ir para uma guerra. Aí quando Davi vai para a guerra, meu irmão, o que acontece com o gigante? Pá, tomba, morre. Óbvio que ali havia o poder de Deus. Olha que interessante, finalzinho desse tópico. Você vai ler em casa, tá? Depois vocês vão ver se eu vou perguntar. Nas nossas pelejas, a única segurança que trazemos conosco é a obediência a Deus. Pois a estratégia e perícias humanas, sem a aprovação do Senhor, para nada servirá. Olha que coisa interessante. Pense comigo. Por qual razão Deus permitiu que a geração que entraria em Canaã ficasse ao longo do período sem ser circuncidada no deserto? Resposta vem adiante. Não perca. Ponto importante. Deus não queria somente a circuncisão do prepúcio, mas a do coração. Vamos ao segundo tópico? O Jonathan está doidinho para levantar a plaquinha ali, gente. Uma hora nós vamos filmar os bastidores para mostrar como é que o Jonathan fica ali controlando a gente, irmãos. E eu estou querendo fazer uma aula dentro do tempo que você não desligue antes, tá? Por favor, ao final eu vou te contar um segredo que só eu, Deus e o pastor Moisés está sabendo, tá? Então não desliga antes do final, tá bom? Se você desligar, você vai perder. E o outro não vai te contar. O segundo tópico diz, um lugar chamado Gilgal. Também se divide em 3. Que diz, lugar de aliança. Por que lugar de aliança? Porque quando o povo sai do Egito, começa a pecar. Mas Deus faz o papel dele. Não deixou desamparado o seu povo. Deu maná, deu calçado, deu roupa. Há uma canção que diz que o povo no deserto, a roupa não envelhecia. O calçado, eu imagino que o calçado crescia com o pé. Só pode. Imagina, ou eles trocavam, o do João não serviu, já vai para o Pedro. Não sei. Há um mistério? Por quê? Porque Deus cumpriu. E o povo cumpriu a parte de obediência com Deus? Não. Mas olha que interessante. Quando atravessaram o Jordão, que chegaram do outro lado, chegaram no lugar e Deus chamou aquele lugar de Gilgal. O que acontece? Lugar de aliança. Lugar em que Deus havia entendido que no meio do povo de Israel havia alguém que ainda havia mantido obediência, que havia mantido a fé. Ele chama Josué e fala assim, pega esse povo que não foram circuncidados, Josué, porque os guerreiros haviam morrido. Os homens que tinham circuncisão se perderam pelo caminho, porque havia uma promessa de Deus. Vocês pecaram, não vão entrar na cidade prometida. O povo que entrou era um povo que não conhecia ainda um histórico de obediência e fé. O que acontece agora? Lugar de aliança. Você vai entender. Ali, o doloroso ato de circuncisão acontece agora. E o que acontece diante disso? Há um novo aspecto. E é o segundo ponto. Lugar de exaltação. Sabe o que eu aprendo aqui? Que quando você reconhece e deixa Deus trabalhar, não interessa a sua idade. Mas quanto mais tempo você perde de estar na presença de Deus, mais doloroso fica o ato de aperfeiçoamento. Mas o interessante é que você encontra alguém que aceitou Jesus, que nunca foi cristão. Ele vai dizer o quê? Ele vai dizer, quanto tempo eu perdi sem servir a Deus?
Olha como é bom estar na presença de Deus. Um ato de aperfeiçoamento, de estar na presença de Deus é doloroso, mas vale a pena, porque é um ato de aliança, é um ato de exaltação. Aí diz aqui, o Senhor disse que estava revolvendo naquele dia o opróbrio do Egito, elevando o povo a um patamar de excelência diante dele. É por isso que eu gosto da palavra de Deus. Há um texto sagrado que diz assim: Deus não faz acepção de pessoas, mas a ele alguns agrada melhor. Por que será? Porque você começa a ter uma devoção maior e a ele vem ao lugar de exaltação. A vergonha, o vexame, a desgraça era devida às atitudes pecaminosas. Aí o povo agora quebra a dureza de coração, abandona o pecado e há o momento de exaltação. No terceiro ponto desse segundo tópico, lugar de prosperidade. O povo de Israel andou de acampamento por 40 anos. Pensou? Mudando de acampamento para acampamento. Tem gente que gosta de mudar de casa, irmão. Pelo amor de Deus. Quando eu penso falar em mudança, eu quase apoio na minha mulher. Pensa na mulher que não gosta de mudança. Graças a Deus. Só pro céu, né? E essa aí nós pensamos todo dia. Mas vamos lá. O povo andou de mudança de 40 anos no deserto. Agora o que acontece? No deserto tem água? Tem? Não. O povo bebia água da onde? Da rocha. Deus é tão bom, irmão, que pega o povo, põe no lugar que a água manava. Nos dias de abundância e fartura, a dependência de Deus ainda é necessária. Antes, o povo era saciado com a água que saía da rocha, mas agora bebia da chuva dos céus. Deuteronômio capítulo 11, versículo 11 e 12. Pense, porque Deus permitiu ao povo passar 40 anos no deserto. Não foi tempo demais? O deserto foi uma escola na qual os hebreus aprenderam os estatutos de Deus. Terceiro e último tópico. Eu tenho aí menos de 5 minutos para concluir, para não ficar uma aula cansativa para você, tá bom? Se de repente nós precisarmos fazer uma outra aula virtual, eu acredito que em breve nós não precisaremos mais, aí eu vou ver quantas curtidas, quantas visualizações vai ter essa aula, e eu combino com o John para a gente aumentar um pouquinho. Mas vai depender dessa aula, tá? Assiste até o final. Lembra do segredo que eu vou te contar. Terceiro, a celebração da Páscoa. Divide em 3. Primeiro, a primeira Páscoa, a Páscoa, um memorial judaico perpétuo, e a Páscoa, um símbolo poderoso. Caminhando. Primeiro, foi estabelecido por Deus sobre orientação de Moisés. Foi a primeira Páscoa. Como foi ela? Deus disse: Moisés, vou tirar o povo do Egito. Só que é o seguinte, no dia 10 você avisa eles que no dia 14 eu vou vir e vou resolver o problema de vez. No dia 10 o povo põe o carneirinho para engordar. Ó, não foi cabrito, tá? Cabrito é bicho terrível. Foi carneiro. Botou para engordar. Com 4 dias, diz a Bíblia, mata ele. Faz o quê? Faz ele assado, irmão. O povo de Israel sabia comer carne, irmão. Carneiro e assado. É um trem que não enche a gente. E olha de que carne eu entendo. Não enche a gente. Aí Deus diz o seguinte: faz com pães asmos, prepara a mesa, come com a família. Depois, isso aqui você vai entender agora. Era a primeira Páscoa que Deus faz de compromisso com o povo de Israel. Deus estava dizendo para o povo: prepara para comer a última comida dentro do Egito. Quando vocês comerem, passa o sangue do carneiro no umbral. Sabe por quê? Porque eu vou vir à meia-noite, vou resolver isso de vez. Goste ou não, rei, vocês vão sair daí, porque é uma determinação minha. Vem, o anjo do Senhor, liquida, mata os primogênitos. No outro dia o rei faz o quê? Moisés, junta esse povo, põe para andar, não quero ninguém aqui. Há 4 dias atrás eu tinha dito o que para o povo? Come a Páscoa é saída do Egito, a Páscoa é liberdade, a Páscoa é gratidão a Deus pelo livramento do Egito. Foi a primeira Páscoa. Segundo, a Páscoa é um memorial judaico. A Páscoa foi estabelecida em memorial perpétuo.
Mas o Senhor preferiu suportar a ausência dessa celebração tão importante por 39 anos. Tanto pela incircuncisão dos pretensos adoradores, quanto pela incapacidade que eles tinham de cumprir a liturgia determinada. Olha que coisa triste. O povo tinha um memorial para se cumprir como Páscoa. Mas Deus olhou para o povo e disse: vocês pecaram, desobedeceram, perderam a fé em mim. A partir de hoje, vocês não comem mais a Páscoa. A partir de hoje, não há mais circuncisão. Toca a vida de vocês. Irmão, Deus é tão bom que mesmo nessa situação, Deus não deixou o povo perecer no deserto. Morreu por desobediência. A Bíblia diz que a morte é o salário do pecado. Então morreram por desobediência. Mas quando o povo atravessa, meu irmão, para o outro lado, que encontra o Jordão, que encontra, como nós disse aqui, lugar de aliança, lugar de exaltação, lugar de prosperidade, Deus faz o que com Josué? Dá Páscoa para esse povo. Estamos juntos e misturados. Que agora a gente se alegra de novo. Que coisa gostosa é participar da Páscoa. Antes de finalizar aqui, pela terceira vez, como apontava a terra prometida, participaram da Páscoa. Terceiro ponto diz, Páscoa, um símbolo poderoso. Concluo agora, por favor, tolere alguns minutinhos. A Páscoa apontava para a morte do Cordeiro de Deus, apontando para o sacrifício expiatório de Cristo no Calvário. Olha que coisa magnífica. Lá atrás com Josué, Deus estava dizendo: eu vou fazer isso pelo meu Filho Jesus Cristo, para te dar uma oportunidade de salvação. Qual é a circuncisão de hoje? A circuncisão de hoje é o batismo em água. Quando o batizante pega você, faz aquelas perguntas, quem já batizou em água sabe quais são as perguntas. Você já percebeu que o batizante normalmente coloca a mão aqui, levanta a mão para o céu e diz: pelas suas palavras, pelas suas confissões, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Leva na água. Olha que coisa linda. Quando traz da água, é como se fosse no 8º dia de nascido do povo de Israel. O pacto lá atrás, da aliança que Deus fez com Abraão. A circuncisão espiritual acontecendo na sua vida. Deus dizendo para você, você não só está purificado, olha que coisa magnífica, espiritualmente, mas saudavelmente. Que coisa top, linda, é demais. O nosso Deus é bom demais. Sabe o que eu aprendo com isso tudo? O seguinte, Páscoa, coisa importante. Circuncisão, batismo em água. E a Páscoa, moeda. Eu escuto toda a Santa Ceia. Algumas leituras em Coríntios, outras no Evangelho de Mateus. Dizendo o seguinte, o Senhor Jesus dizendo: desejei muito comer convosco essa ceia, essa Páscoa, mas não posso ficar. Que coisa gostosa. Jesus desejou. Tem muito irmão que já perguntou para o pastor, perguntou para outros obreiros: e a ceia, irmão? Nós estamos até agora sem participar da Santa Ceia. Vai ter ou não? Eu não vou entrar aqui no mérito de salvação ou não, que não cabe a mim, mas ceia não é salvífica. Mas sabe o que está fazendo você ficar desesperado para participar da Santa Ceia? É algo importante, é a fé, é a obediência, é o desejo de tocar na Páscoa e dizer: eu estou em obediência, eu estou com fé e vale a pena obedecer ao Senhor. É isso que me faz desejar participar da Santa Ceia. E tem gente participando da Santa Ceia em pecado. Olha um recadinho para você. Deus disse o seguinte: quem está em pecado, não toque na ceia, não toque na Páscoa, está proibido. O que eu faço, irmão? Procura o pastor, diga para ele: eu preciso de ajuda. Ele vai te ajudar. E nós estamos aqui para te ajudar em oração. Amém? Mayorade, obrigado, querida. Deus te abençoe. Aos nossos alunos com deficiência auditiva, minha gratidão a vocês. Fernando, Andramara, se de repente assistir a aula. Aos demais, compartilhe. Tem muitos alunos lá na PAI.
Compartilha esse vídeo com eles lá. Vale a pena. É uma forma deles ouvir a palavra de Deus. Tá bom? Aula de inclusão. Bacana? Obrigado aos alunos. O segredo, né? Esquecendo, né? Só eu, o pastor, sabe. Sabe qual é o segredo? Que nós continuamos orando por vocês. Obrigado por assistir a nossa aula, tá bom? Vamos fazer uma palavra de oração? Deus Pai, muito obrigado por mais uma vez o Senhor nos oportunizar a falar do teu amor. Obrigado por cada aluno que ficou até o final por assistir essa aula. Eu espero que ela seja impactante na vida deles. E que nós não sejamos como a geração que saiu do Egito, que esqueceu do pacto feito com o Senhor. Que nós possamos ser uma geração que não se esquece do pacto que o Senhor tem, mas uma geração que vai impactar em obediência e fé ao Senhor. E nós veremos coisas extraordinárias acontecendo através dessa geração. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe e que essa situação no Brasil e no mundo seja repreendido. Que as portas das igrejas, das nossas escolas bíblicas dominical, seja reaberto. Que o momento de confraternização, de abraço, de beijos carinhosos, de pegar na mão, sentir o calor humano e dizer, meu irmão, vale a pena sermos fiel até o fim. Deixa eu te dizer, Deus, muito obrigado. E deixa eu vou dizer a você, para concluir, tudo isso, prenúncio do fim. A volta de Jesus está vindo. Até a próxima aula, se Deus quiser. Muito obrigado. Fique com Deus.